Assembleia de Deus, harmonia. Necessário. Então vamos de pé ler no Gênesis capítulo 3, versos 6 em diante. Gênesis 3, do 6 em diante. Primeiro livro, capítulo 3, verso 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. E ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe: mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Aliás, a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos. E comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Deus da glória, queremos nesta hora declarar, Senhor, que o nosso coração pertence a Ti. Queremos afirmar que é a Tua palavra o alicerce da nossa existência. Sem a Tua palavra estaríamos todos perdidos, enganados, equivocados, sem direção. Mas que bom, ó Pai, que o Senhor se compadeceu de nós. Não nos abandonou à nossa própria sorte, mas a Tua voz continuou sendo ouvida, de modo que os anos, os séculos, os milênios se passaram, e hoje nós estamos aqui firmados em Ti, porque o Senhor inclinou os ouvidos para nós e nos tirou dos desconfortos da existência, e firmou os nossos passos e pôs um novo cântico na nossa boca.
E por isso nós estamos aqui na noite de hoje, nesse encontro, louvando, exaltando, bendizendo o Teu nome, com a missão de propagar a Tua palavra, que continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Continua sendo o pão que nos alimenta, a água que nos dessedenta, a luz que nos ilumina, a bússola que nos conduz. Dá que nesta noite, através da Tua palavra, vidas sejam despertadas para Te amar e se santificar ainda mais. E aqueles que por acaso ainda não andam nesse caminho, que és Tu mesmo, Senhor, possa vir a iniciar esta caminhada a partir deste dia. Nós pedimos que seja assim, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Podem tomar assentos. Meus queridos, nós estamos a alguns minutos para o término e eu pretendo ser rápido aqui, para a gente, se possível, ainda tomar a profissão de fé de alguns que pretendem descer as águas no próximo dia 28. Aqui está, nesta leitura nós encontramos como surgiu o pecado no mundo, como ele entrou, como ele chegou, o que é que houve para tanta desordem, o que é que houve para tanto ódio, o que é que houve para tanta violência, o que é que houve para tanta maldição. Então a gente verifica que todo este mal nasceu na desobediência humana. O homem advertido, orientado, ensinado, ao endurecer a servir na direção contrária àquilo que Deus ensinou e orientou, mesmo sendo forçado por orientações estranhas a Deus, a Bíblia diz que o diabo é a antiga serpente. Quando Jesus fez referência a ele, quando a palavra de Deus faz referência, mostra que ali estava o diabo, o tentador, mas não removeu a responsabilidade humana, porque afinal o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, e ele tinha todos os meios, todos os recursos, todas as informações e orientações e forças para resistir. É tanto que a orientação continua: resistir ao diabo, e ele fugirá, e ele não terá forças para vir a nos forçar, porque o próprio Deus estabelece limites. Mas dentro dessa esfera de responsabilidade humana, o homem abre a porta, e aí entra o medo, a tentativa de fuga, o esconder-se, entra as acusações: foi ela, não fui eu, a passagem de responsabilidades, entra a inimizade de um contra o outro, porém inimizade entre ti e a mulher, entra os ferimentos da existência, entra a dor que é tudo que a gente quer se livrar, mas entrou com o pecado. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. As necessidades de controles. E ao homem diz: maldita é a terra por tua causa. Entrou a maldição, a fadiga,
o cansaço, comerás do suor do teu rosto, a terra produzirá espinhos e abrolhos, coisas que apenas dificultam a produção, o meio, as adversidades todas surgem a partir daí. E a desconstrução física ocorre lentamente, até esses sofrimentos todos, até que vá novamente voltando ao pó, e isso vai voltar lentamente. Se você conferir aí, você que já tem uma idade um pouquinho elevada, você vai procurar alguns músculos que já não estão mais com a mesma consistência. Você vai ver que algumas rugas vão ocupando o lugar daquilo que antes havia pele e carne, e elas vão cedendo, e ele diz aqui, até você vai conviver com essas coisas até que voltes ao pó. Comerás com todas essas dificuldades até que tornes a terra da qual nós fomos tirados. Então aqui está um poder danificador do pecado. Então o teu problema, o meu problema, o nosso problema nasceu no pecado. E a Bíblia diz que Deus tinha dito, né, se isso acontecer, se você desobedece, se você me contraria, se você comer, certamente morrerá. Mas mesmo assim, não valeu essa advertência, não recebeu a atenção devida. E aí a Bíblia diz que o pecado, lá em Isaías 59, diz que o pecado faz uma separação. Olha lá, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então o pecado vem e criou essa cisão, faz uma separação. Deus diz: não posso suportar iniquidade, eu sou santo. Que comunhão existe entre Deus e o diabo? Que comunhão há entre a mesa de Deus e a mesa dos demônios? Não há. Treva e luz não ocupam o mesmo lugar. Então vem o pecado causando sofrimentos, conforme já descritos, causando separação do homem e Deus. E Jesus disse em João 8:34, no finalzinho do verso, ele diz que aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Então o pecado escraviza a pessoa. Depois ele diz em Isaías 1, uma descrição profunda, dizendo que o pecado é adoecedor da alma humana. Ele penetra todas as nossas áreas, ele afeta o ser humano de um modo muito profundo. Ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento,
Desde a planta do pé até o alto da cabeça não existe nada, são somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando que não foram limpos, nem atados, tampouco tratados com azeite. Então o pecado é essa chaga mortal. Romanos 5:12 diz que pelo homem, como por um homem entrou o pecado no mundo, é a descrição que a gente leu. E pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos. Tiago 1,15. Havendo a concupiscência concebido dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aí vem Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Aí surge, desponta uma esperança para a gente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A luz se acende exatamente aí. Surge alguém que se prontifica diante dessa desgraça toda que o pecado produz, culminando com a morte, com a separação eterna de Deus. Aí surge alguém e diz, e se prontifica a vir a este mundo, sofrer toda a maldição do pecado, para nos livrar do pecado. Quem é este? Este é Jesus. Foi por isso que na vinda dele, a vinda dele está predita desde o Gênesis, discorre por toda a Bíblia, e ele aparece na história a qual está dividida, há cerca de 2000 anos atrás. Ele nasceu. E quando ele nasceu, os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens a quem Deus ama. Deus nos amou de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça na maldição do pecado, mas tenha a vida eterna. Vem Jesus com poder de nos resgatar de toda a maldição do pecado. Olha o que diz Mateus 1:20. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José tinha tido uma notícia. A sua mulher estava grávida antes dele a possuir como esposa. E ele estava triste, ele estava pesaroso, ele estava deixando-a. E foi exatamente nessa noite de angústia de José que o anjo chegou e disse para ele, em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vem Jesus com o poder de salvar a todos nós desse poder tão demolidor que é o poder do pecado. Aí Jesus vem reverter agora esse quadro de morte. Ele veio mudar a história, ele veio salvar o mundo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Então vem essa providência salvadora, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Surge esta solução única. E agora veja o que ele diz aqui em sua palavra. Agora Deus quer que a gente, qual a vontade de Deus, hein? O que é que Deus deseja ao providenciar esta salvação? Ele quer que agora a gente volte à paz, a gente volte para ficar à sombra dele, em obediência à sua palavra. Ele vem nos transformar para que a gente viva da seguinte forma. 1 Timóteo 2:1, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Você pode dizer comigo, uma vida tranquila e sossegada. Em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é diante de Jesus que nós temos que nos prostrar, nos curvar, adorar, confessar para receber a vitória, porque ele sim já tinha predito: vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão como a neve, ainda que vermelho como o carmesim, se tornarão como a alva lã. Ele tem poder de nos purificar de toda injustiça. É por isso que quem encontra Jesus não larga jamais. Encontrou o único que salva, porque não há salvação em nenhum outro. Ninguém poderá nos enganar. Podem apresentar todos os métodos, todas as formas, todas as pessoas. Se não for Jesus, não serve. Absolutamente não, porque Jesus nos completa em todos os sentidos, e Ele vem e quer que a gente viva uma vida sossegada agora, confiante à sua sombra. Vocês lembram que em Lucas 7, quando Simão, um fariseu, chamou Jesus para jantar com ele, e Jesus chega, e veio uma mulher que era tida como uma mulher
pecadora da cidade. Ela, onde passava, o povo apontava porque ela era a pecadora da cidade. Mas foi exatamente essa mulher que naquela casa Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E todo mundo ficou dizendo: ele está blasfemando, não é possível. E Jesus veio com esse poder de perdoar pecados. Em uma outra passagem, a gente encontra também, em Mateus 9, a história de um paralítico que jazia numa cama. Ele não se levantava e tiveram muita dificuldade para trazê-lo até Jesus, a ponto de fazer um buraco no teto, baixar a cama, para que ele pudesse descer na frente de Jesus. Quando fizeram isso, Jesus olhou para o homem no leito de morte da cama onde jazia, e Jesus disse: tem bom ânimo, filho, os teus pecados são perdoados. Primeira coisa que Jesus fez. Aí ficaram ignorando, né? Ficaram dizendo: puxa vida, a gente quase que perdeu o trabalho, né? Apenas isto, dizer isto. E Jesus, conhecendo o coração deles, a Bíblia diz que ele disse: olha, vocês estão cogitando aí, murmurando, quem é esse que perdoa pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Qual é mais fácil? É dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados aqui na terra, ele disse ao paralítico: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levantou na hora, como demonstração do poder de Jesus de perdoar pecados. Esse Jesus está aqui nesta noite. Eu não tenho a menor dúvida. Ele não sofreu nenhuma mudança, ele não sofre mudança alguma. A Bíblia faz questão de dizer: ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Palavras dele: onde vocês se reunirem, sejam 2, sejam 3, eu estarei aí presente com vocês. Depois ele diz: o poder, tanto nos céus como na terra, é meu, me foi dado. Toda autoridade é minha e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, 15 de outubro de 2017, Jesus está aqui conosco. Ele é o nosso Senhor, Ele nos perdoou. Perdoou os nossos pecados. E que maravilha que Ele nos perdoou. Olha o que diz aqui em Romanos 5. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Agora nós que estávamos separados, chegamos perto e fomos reconciliados com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora não há mais medo, agora não há mais portas fechadas, agora não há mais morte. A morte já não nos alcançará mais. Olha o que ele diz, João 8,51. Em verdade vos asseguro. Você crê nisso? Quantos aqui crê nessa palavra de Jesus? Então olha lá, na verdade, não precisava mais nem repetir, mas ele repete por causa da nossa incredulidade muitas vezes. Ele repete
para entrar em nós esta palavra. É linda. Em verdade, vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Diga amém. Nós não vamos experimentar aquela morte de separação de Deus. Não, agora nada mais nos separa. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos em Deus, e Ele será glorificado na nossa vida, diz a Bíblia, seja pela vida, seja pela morte, disse Paulo, porque agora viver é Cristo, morrer é lucro, só existe ganho, porque Ele sim salva perfeitamente os que através dele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Há uma misericórdia nos envolvendo o tempo inteiro. Se pecarmos, temos um advogado para com Deus. Jesus Cristo continua sendo advogado. Porque nós, na condição de pecadores, muitas vezes repetimos, não voluntariamente, mas de uma forma muito resistente. Todos nós continuamos pecando e precisando da misericórdia dEle. E Ele continua nos perdoando, é tanto que todas as vezes que a gente vai orar, Ele manda que a gente diga, Pai, perdoa-me assim como eu perdoo quem me ofende. E a gente prossegue debaixo da graça protetora de Deus, e agora, uma vez perdoados, sabe o que Deus faz? Não deixa mais a gente só. Ele não dá apenas uma passadazinha na viração do dia. Você sabia o que Ele fez agora? Como um muro de proteção? Olha lá. Ezequiel 36:26, e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne, eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e serei de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Diga amém. Nosso Deus é o Senhor. Acabe com medo. Não fique aí pedindo mais, quero mais confirmação. Se você já creu, meu filho, creia e descanse. Você vai continuar com as ambiguidades dessa matéria, mas o Espírito de Deus no teu coração te dará segurança, estabilidade, certeza, convicção. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3:16. 2 Coríntios 6:16 também. E que acordo, pois, existe entre o templo de Deus e dos ídolos, porquanto somos santuários do Deus vivo.
Como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga amém. Ele entrando contigo na tua casa, na tua fábrica, na tua indústria, no teu trabalho, no teu carro, aonde você estiver, no teu avião. Quando você entra, você não entra sozinho, quem entra contigo é a presença do Deus vivo. Não há nenhum cristão que ande sozinho. Não, ele não deixa sozinho. Ele chegou a dizer: eu não te deixarei, nem te desampararei. Não, não tenha medo. E ele prossegue. Olha as palavras de Jesus. João 14, 23, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele o nosso lar, a nossa morada, nele. Então você é morada de Deus, e ele está dizendo aqui: você não sabe disso, você está esquecendo isto. Então você é templo do Espírito Santo. Ande no ensino de Jesus, ame o Senhor, viva a vida com alegria, receba a proteção e o livramento dEle. Ele diz: ainda que caia, não ficará prostrado, é Ele que levanta. Efésios 2 e 12, estavas naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Jesus chegastes perto. Agora você e Deus e você. Agora o olho que te protege não é o olho humano, o braço que te segura não é o braço de carne, mas é a presença deste Deus que nos garante e nos assegura total e absoluta proteção. Atos 3:19 é um chamado para todo mundo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério, do alívio, pela presença do Senhor. Então a presença de Deus no teu coração, entrando na tua vida, é o que te dará segurança e estabilidade. Eu não sei se tem alguém aqui dentro desta casa que ainda não fez a sua decisão, que ainda não tem essa certeza. Se alguém não tem esta certeza e quer recebê-la hoje aqui, recebendo a palavra, e a palavra é espírito e vida, a palavra é espírito e vida. Então, chegou sua vez, sua hora. Jesus prometeu isto. Olha o que ele diz, João 7. Quando Jesus chamou as pessoas para beberem dele, disse: quem tiver sede, venha e beba. Aí ele continua: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu coração, fluirão rios de água viva. Verso 39, que é a continuidade. Mas ele se referiu ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Receberiam o Espírito Santo aqueles que nele crescem. E Jesus, fazendo referência a isso, disse: vão receber aqueles que creem em mim. Então, se você quer receber o Espírito Santo de Deus, crendo em Jesus e abraçando a sua palavra, esse é o seu momento. Alguém quer? Ainda não tem essa convicção? Os que já têm não precisam. A gente não precisa estar repetindo isso. Se você crê, meu filho, aí você diz: eu apenas criei. Sim, crendo é suficiente. Quem crê será salvo.
E não há salvo sem o Espírito Santo. Se alguém pensa que salvou-se a si mesmo sem a intervenção do Espírito Santo, está enganado. Não há conversão, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá total e absoluta segurança. É o Espírito Santo o penhor da nossa salvação. A garantia da nossa salvação é a presença do Espírito Santo em nós. E se alguém não tem o Espírito, Romanos 8 e 9, não tem nenhuma dessas convicções que a gente falou aqui. Ainda não tem. Ainda está vivendo debaixo de toda a maldição do pecado. Aí, você quer ver a diferença? A Bíblia diz, aí haverá diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Quem não serve a Deus, olha para esse mundo feio que está aí fora. Quem são os nossos predadores? Os predadores das nossas próprias vidas e das nossas crianças são as feras do campo? Não, são pessoas iguaizinhas a você, que ainda estão debaixo da maldição do pecado, rejeitaram a Cristo, porque Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crendo, recebe o Espírito Santo. Crendo, não andam mais na mentira, no roubo, no engano, na avareza, na idolatria, na feitiçaria, nas inimizades, nas porfias, nas pelejas, nas dissensões, nas heresias, na inveja, no homicídio, na glutonaria, nas coisas semelhantes a estas. Agora, você vai ver um mundo contrário. Por quê? Porque ainda estão debaixo da maldição do pecado. Mas a voz da igreja e tudo que se disse aqui até hoje, a peça aqui apresentada, visa exatamente acender luzes, faróis, chamar, clamar, dizer ao povo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os pecados que têm escravizado vocês, que separam vocês de Deus, esses pecados sejam cancelados pelo poder do sangue de Jesus, e venha então tempo de salvação, de refrigério, de alívio. É o povo que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, porque o pecado não tem mais poder sobre este povo, e esse povo recebeu o Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar: quem aqui tem convicção que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Põe a mão aí no teu peito. Amém, amém. Seja uma casa que honre este hóspede que chegou para ficar, que não vai nos deixar jamais, que vai entrar e sair com a gente, que não vai nos deixar nem nos desamparar. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Quem redimiu a tua vida da perdição, te coroou de benignidade e de misericórdia. É Ele, somente Ele. Amém e amém. Vamos para casa como santuários do Deus vivo. E aí nós vamos encontrar todo o deleite em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.